Catherine Parr quase foi decapitada, mas venceu o jogo. O vento sopra cortante pelos jardins de Hampton Court. As tapeçarias tremem, o cheiro de incenso se mistura com aquele cheiro menos glamouroso, porém presente. O pus infeccionado da perna do rei. Lá no fundo, entre colunas douradas e vitrais coloridos, um homem gordo, inflado, furioso, com olhos vermelhos, olha para a própria esposa como quem olha para um prato suspeito do banquete. Aquela cara clássica de Henrique VIII, será que isso me faz bem ou será que isso me mata? De um lado, ele, o velho urso Tudor, um rei que já tinha colecionado 6 esposas, 3.000 traumas, 2 decapitações e, sinceramente, muito mais ressentimento do que saúde. Do outro lado, ela, Catherine Parr, viúva 2 vezes, escritora, rica, culta, perigosa e, acima de tudo, viva. Por enquanto. Porque o jogo, meus amores, estava virando e não era pouco. O cheiro no ar não era mais só flor de laranjeira, nem de perfumes franceses escondido nas mangas de veludo. Não. Era cheiro de traição, de conspiração, de heresia, de fogo, de cavalete sendo polido, de tortura sendo preparada nos portões das torres de Londres. E um rei que já tinha mostrado mais de uma vez, quando ele desconfiava, ele não perdoava e não hesitava. E tudo começou assim, uma mulher, uma bíblia e uma pergunta que nunca deveria ter sido feita em voz alta. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph, e hoje, se você achou que já tinha visto o ápice do caos Tudor, senta direito, ajeita essa coroa torta, porque hoje, meu amor, é um episódio de tensão máxima, de suar a mão, de morder o dedo, de olhar para a tela e pensar, não é possível que ela vai sair dessa viva. No episódio anterior, a gente viu a nossa Catherine Parr navegando no mar revolto da corte Tudor, entre madrastagem de alto nível, tretas religiosas, amor proibido e aquele cheirinho constante de pólvora e traição no ar. Tudo desandou de vez quando o nome dela começou a circular junto com o de Anne Haskell. Aquela mulher que foi presa, torturada no cavalete e se recusou até o fim a entregar quem quer que fosse, inclusive a própria rainha. E foi exatamente nesse clima onde a fofoca corria mais rápido que cavalo de torneio e a guilhotina, que não era guilhotina, né? No caso na Inglaterra era decapitações, estava sendo polida nos bastidores. A Catherine percebeu que ou ela fazia checkmate, ou ele ia virar a estatística Tudor com um final trágico e com a cabeça rolando na Torre de Londres. Então pega o seu chá, o seu café, ou sua certidão de passagem pela Torre de Londres, porque a nossa Catherine não era mulher de se deixar levar fácil. E no vídeo de hoje a gente vai descobrir exatamente como é que essa mulher, no auge da perseguição, cercada de inimigos, com o rei olhando para ela com aquela cara clássica de não decidir se te mandou flores ou pro cadafalso, conseguiu virar esse jogo. Porque, como eu comentei ontem no último vídeo, nesse momento, meus amores, o rei estava começando a desconfiar. Já não olhava para ela do mesmo jeito, já não ouvia as conversas dela com aquele sorrisinho no canto da boca. Agora o Henrique VIII olhava para Catherine como quem olha para um prato suspeito do banquete. Será que eu como ou será que está envenenado? O caldo começou a entornar, o cheiro de traição, ou melhor de heresia, já começava a circular nos corredores do Hampton Court. E a pergunta que pairava no ar era só uma: até quando a Catherine conseguiria segurar esse jogo? O rei, aquele mesmo que já tinha mandado 2 esposas para literalmente perderem a cabeça por um homem, agora começava a olhar com a Catherine com aquela cara que, se fosse legenda de série, estaria escrito assim: desconfiado, potencialmente homicida e ligeiramente inflamado pelas próprias úlceras. E olha, se tem uma coisa que todo mundo na corte sabia, é que quando o Henrique começava a desconfiar, ninguém, absolutamente ninguém, podia dormir tranquilo. O cheiro de pólvora, suor e perfume barato estava pairando. Verão de 1546, Inglaterra dos Tudors. Calor insuportável daqueles que fazem até a úlcera do rei pulsar mais do que deveria, latejando, fedendo, inflamando. Enquanto os corredores de Hampton Court se enchiam de passos apressados, cochichos venenosos e sussurros que podiam literalmente custar uma cabeça. No centro dessa trama, desse teatro de sombras, a Catherine tremia, não de medo ainda, mas de indignação, de incredulidade, porque as paredes estavam se fechando. Catherine Parr, a rainha da Inglaterra, estava prestes a ser caçada.
E tudo começou com um nome que deveria vir escrito em letras douradas no dicionário ao lado da palavra maldade maquiavélica: Stephen Gardner, o bispo de Winchester. Um homem que tinha cheiro de incenso, cara de missa e alma de tribunal de inquisição. Junto dele, o parceiro de crime Thomas Wriothesley, o Lord Chanceler. Uma dupla que, de tão perigosa, fazia até os ratos da Torre de Londres mudarem de calçada. Eles não eram só conservadores, eles eram os donos do terror teológico na Inglaterra. Os dois passaram meses afiando a lâmina, olhando para aquela mulher que, aos olhos deles era uma afronta ambulante. Porque não bastava ser rainha, não bastava ser educada, inteligente, articulada, dona de uma biblioteca particular que faria qualquer monge medieval espumar de inveja. Jesus amado. Não bastava ser uma mulher que, além de gerir a casa real, ainda encontrava tempo para organizar círculos de leitura, debater teologia, publicar livro e, pior, escrever livros, ensinando ao povo que, sim senhor, eles podiam conversar diretamente com Deus, sem precisar da mediação dos padres, dos bispos, do papa ou de qualquer homem. Isso era um escândalo, era uma ameaça, e no mundo do Gardner e do outro lá, o chanceler, era uma heresia. E se você acha que eles iam ficar sentados assistindo a rainha da Inglaterra transformar o palácio num centro de estudos reformistas, você não entendeu como funcionava a política na corte Tudor. Eles começaram como todo bom manipulador começa, na sutileza, no veneninho, na picada pequena que não mata, mas inflama. Primeiro boatos, plantados com todo cuidado. Uma dama de companhia da rainha foi vista folheando um livro suspeito que defendia a justificação pela fé. Um criado que jurava de pés juntos que escutou da porta entreaberta da biblioteca uma discussão acalorada sobre os sacramentos, coisa de herege, segundo eles. Depois papéis, bilhetes anônimos, cartas falsificadas, relatórios adulterados que começaram a circular entre os conselheiros do rei, sempre com aquele tom de não queremos acreditar, mas a gente precisa te alertar. E então, na cabeça do Henrique, começou a brotar a pior semente do que podia existir. E se a minha própria esposa é uma herege? Será que ela conspira contra mim? Será que ela quer transformar o meu reino, minha fé, meu legado, numa coisa que eu não reconheço mais? E aí ele tremia, não de dor, não só de dor. Tremia de fúria, de desconfiança, de insegurança, porque veja bem, se até a rainha que dorme do lado dele, que cuida da perna dele, que reza com ele, se até ela for uma herege, em quem que eu posso confiar? E foi assim que, entre um acesso de raiva e uma crise de pus saindo da perna, o Henrique fez o que sempre fazia quando se sentia atraído, ameaçado ou contrariado. Assinou um mandado de prisão. Sim, documento oficial, selado, carimbado. Só que a Catherine tinha sua rede de apoiadores e, graças aos céus e às cabeças não caídas na época Tudor, alguém contou para ela exatamente o que estava acontecendo e que um mandado de prisão estava pronto e emitido. Agora, pausa dramática, porque isso não foi generosidade, não foi amizade, não foi por empatia, foi por sobrevivência. Porque quando o cheiro de sangue começa a subir na corte Tudor, todo mundo corre para salvar a própria cabeça. E se isso significava soprar no ouvido da rainha que ela estava prestes a ser presa, a galera soprava. Agora a gente não sabe exatamente quem foi, mas os historiadores acreditam que foi um dos próprios conselheiros, talvez até o próprio Lord Chanceler, o próprio algoz, ou mais provavelmente algum aliado próximo do rei, como William Paget, ou até mesmo o próprio Henrique, num acesso de culpa ou de raiva tardia, que deixou escapar uma frase como quem diga até a rainha incorre em heresia. Mas Catherine, meu amor, a Catherine não era qualquer uma, ela não ia cair dura no chão nem desmaiar teatralmente no colo da aia. Ela ativou naquele segundo o modo sobrevive ou morre. Primeira jogada da Catherine, ela fingiu estar doente. Sim, ela simplesmente se trancou no quarto e fez a linha ai senhor, acho que vou desfalecer. Um leve colapso, uma indisposição repentina, uma enxaqueca espiritual somada a uma pontada no rim de ansiedade e quem sabe um desarranjo nervoso. Não é meme, é tática Tudor de crise. Por quê? Porque se trancar no quarto dava tempo para pensar, para bolar estratégia e principalmente tempo para deixar o rei preocupado.
Porque, veja bem, o Henrique podia ser o velho urso Tudor, fedendo a pus e egocentrismo, mas se tinha uma coisa que amolecia aquele coração necrosado, era uma esposa carinhosa que sabia exatamente onde apertar. Metaforicamente, claro, para virar o jogo. Então ela passou um dia inteiro no quarto, deitada, suspirando, talvez com aquelas compressas geladas na testa. Imagina a Arya segurando aquele pano molhado, suando, má que a própria rainha. E o boato só crescendo lá fora, a galera da ala conservadora já estava praticamente abrindo champanhe, ou melhor, hidromel, antecipando a desgraça real. Mas aí entra o golpe de mestre. No dia seguinte, quando ela percebe que o cerco tá fechando, que o rei já não tá tão azedo, talvez porque a perna tinha drenado melhor naquele dia, ela levanta, se veste. E aqui pausa poética, porque sim, sabemos o que ela estava vestindo. Fontes descrevem que a Catelyn colocou um vestido de veludo escuro, forrado de cetim com mangas largas e punhos em renda branca flamenca. Por baixo, claro, aquele combo básico Tudor, camisa de linho finíssimo, corpete estruturado de seda, saiotes sobrepostos e uma camada mais íntima. Aquela combinação de anágua de lã bem fina. Porque, amor, o frio da Inglaterra era pior que a própria política. Cintas de algodão amarradas na cintura e meias presas com ligas bordadas. A calcinha tecnicamente não existia, né? Mas se você quiser imaginar, pensa num conjuntinho de esperança, desespero e costura artesanal. Então ela atravessa os corredores, anda de cabeça erguida, mas por dentro suor frio, mãos tremendo, som do próprio coração batendo mais alto do que badaladas da capela. E aí ela chega nos jardins. Provavelmente o rei estava lá em um dos raríssimos dias e que as úlceras da perna não estavam tão inflamadas e ele conseguia andar, ou mais realista, ser levado na cadeira de rodas, empurrada por uns 3 criados suando igual cavalos. Então foi ali, entre estátuas renascentistas e canteiros de ervas medicinais, fontes falam em salve, alecrim, tomilho e um cheiro constante de cânfora que era usado para disfarçar o cheiro de necrose do rei. Ela fez sua jogada. A Catelyn vai até o Henrique VIII no jardim, ajoelha-se no cascalho do jardim e faz aquele discurso impecável que basicamente é um mix de mulherzinha humilde, devota e não passo de uma tola que queria apenas distrair Vossa Majestade de suas dores e uma pitada de sutil de olha como eu sou maravilhosa, mansa, submissa e jamais ousaria questionar o rei mais sábio que o próprio Salomão. E o Henrique se derreteu mais que vela de cera barata em missa cheia, porque né, o ego dele estava ali tremendo de satisfação. Dizem, fofoca da boa, que o homem até abriu um sorrisinho, que na configuração Tudor já era basicamente uma declaração pública de amor. E foi exatamente nesse momento nos jardins que chega o Lorde Chanceler, o Thomas Rollesley, com aquele documento oficial dobrado na mão, o mandado de prisão da rainha. A cena é tão cinematográfica que se não tivesse acontecido de verdade, Hollywood jamais teria coragem de inventar. Ele chega, bate continência, ou o equivalente Tudor disso, puxa o pergaminho e antes mesmo de abrir a boca, o Henrique explode. Cachorro desgraçado, como ousa vir com isso aqui? Diante de mim, diante da minha amada rainha? Dizem, mais uma vez, que o rei chegou a bater com a bengala. Ou talvez com a própria bengala de marfim cravejada de ouro nas costas do chanceler, que tropeçou para trás, quase caiu no canteiro de lavanda e saiu dali com a cara mais pálida que mármore de altar. Mas aí o documento foi rasgado, a gente não sabe, queimado na lareira, talvez, engolido por algum criado desesperado, talvez. Mas o fato é, o mandado morreu ali, no jardim, pisoteado no cascalho, junto com a dignidade do chanceler. E a Catelyn levantou-se, sujou a barra do vestido de veludo, com certeza, mas saiu dali viva, rainha e, acima de tudo, vitoriosa. Mas calma, o Henrique estava apodrecendo por dentro, mas não estava morto, né, meus amores? E quando eu falo que ele estava apodrecendo, como já comentei nesse vídeo e no vídeo específico dele, não era a figura de linguagem, ele já não estava mais andando, ele se arrastava, ele suava sem motivo. Ele tinha que ser carregado numa espécie de cadeira sobre rodas adaptada, porque nenhuma junta, nenhum osso e principalmente nenhuma perna dele aguentava mais suportar aquele corpão
bom, lindo, inflado de doença, gordura e frustração existencial. E veja bem, quando qualquer outro ser humano nessa situação estaria recluso, refletindo sobre a finitude da existência, repensando escolhas, questionando o sentido da vida, o Henrique não, ele olhou no espelho ou no que restava dele, porque até o espelho devia estar rachado de desgosto, e pensou: seria uma ótima ideia declarar guerra à França, porque, afinal de contas, se a vida tá te dando gangrena, você contra-ataca com pólvora. E foi assim que surgiu oficialmente o primeiro Device of Succession, que é o documento de sucessão, de 1544. Um documento que não era apenas um testamento, era um mapa político, um jogo de xadrez escrito à mão, cheio de cláusulas, exceções, rabiscos, notas de rodapé, correções e muita paranoia real. E olha, esse papelzinho mudava tudo. O Henrique deixou claro que o trono ia, obviamente, para o pequeno Eduardo, o filho da Jane Seymour, a única esposa que conseguiu aquilo que todas elas fracassaram. Dar um filho homem, como também fazer isso antes de morrer de exaustão, infecção e muito trauma tudo era acumulado. Depois de Eduardo, se ele morresse sem filhos, o trono passava para Maria, sim, a filha da primeira esposa, Catarina de Aragão. Aquela mesma que ele humilhou, deserdou, declarou bastarda e obrigou a viver isolada até a morte da mãe. E se a Maria, também morresse sem filhos, o trono passaria para Elizabeth, a filha da Ana Bolena. Aquela que ele mandou decapitar, aquela que ele jurou que tinha sido adúltera, conspiradora e sabe-se lá mais o quê. Pois é, a filha dela, que também foi declarada bastarda, também teve o nome apagado dos registros, que também cresceu à margem da corte, agora estava de volta na linha de sucessão. Tudor sendo Tudor. Mas calma, gente, vamos lá. Elas estavam de volta na linha de sucessão, mas elas continuavam bastardas. Vai entender. Mas aí, meu amor, vem o plot twist, porque o Henrique, num surto raro de lucidez ou de desespero, fez algo que nenhum rei tinha feito antes. Ele nomeou a própria Catherine Parr como regente da Inglaterra. Ele só tinha feito isso com a Catarina de Aragão. Ele a nomeou tanto na guerra ou, se morresse lá, que ela deveria ser regente até que o Eduardo alcançasse umidade para governar. E aqui eu te pergunto, você consegue imaginar o tamanho do chilique coletivo da ala conservadora da corte? Porque se a ideia de mulher estudando, lendo e debatendo gera motivo de gastrite nervosa para os bispos, imagina uma mulher governando, assinando leis, comandando exércitos, abrindo o parlamento, mandando na economia, dando ordem aos homens, lordes, duques, condes e bispos. Era quase tão chocante quanto Henrique VIII decidir ser vegetariano. E claro, a corte se dividiu. De um lado, a ala reformista batia palma, sorria e pensava: perfeita, visionária, toma que é sua. Do outro, os conservadores, liderados como sempre pelo bispo Stephen Gardiner, aquele homem que tinha gastrite só de ouvir a palavra protestantismo ou mulher, estavam basicamente espumando, bufando, batendo cabeça na parede da capela e fazendo novena para o plano não dar certo. Enquanto isso, o velho urso Tudor, então, preparou a sua jornada gloriosa rumo à França. E olha que jornada! Porque se você acha que o Henrique subiu no cavalo, vestiu armadura e saiu galopando heroicamente pelas planícies da Normandia, sinto lhe informar que não. Na prática, ele foi carregado numa espécie de carroça real, uma poltrona de rodas Tudor toda ornamentada com almofadas, cortinas e perfumes que mal resolviam, e uma quantidade obscena de comida sendo servida a cada parada. Mas o absurdo é que ele venceu, ele conseguiu tomar a Boulogne. Foi uma vitória mais simbólica do que prática, mais para inflar o próprio ego do que para alterar qualquer equilíbrio político real na Europa. Mas o Henrique voltou para a Inglaterra com o peito estufado e a úlcera também, proclamando vitória, exibindo troféus e jurando que tinha humilhado os franceses. Mesmo que os franceses, na prática, estivessem olhando e pensando: ah, querido, tá, pode ficar, a gente nem queria mesmo, daqui a pouco a gente pega de volta. E pegaram. Eu posso falar isso em outro vídeo, mas eu já falei melhor no vídeo específico do Henrique que a gente tem aqui na playlist Tudor. Só que quando ele voltou, o Henrique fez aquilo que todo homem Tudor fazia quando percebia que uma mulher tinha se saído melhor que ele. Apagou o device, que é o documento de sucessão. Rasgou, não, né? Mas reescreveu, reformulou, refritou. Fez o segundo Device of Succession em 1546 e veja bem, a Catherine Parr simplesmente sumiu.
saiu do cargo de regente caso ele morresse. E aí o Henrique criou no lugar um conselho de 16 homens, todos lordes, bispos, velhos, conhecidos da corte, que governariam em nome do Eduardo até o garoto atingir a maioridade. Mas calma, o velho estava difícil de morrer, ele ainda ia feder muito antes de finalmente bater as botas. O último ano de vida do Henrique VIII é uma mistura de novela, de tragédia com reality show medieval. A corte se dividiu em dois grupos claros, os conservadores católicos sedentos para derrubar qualquer vestígio da reforma, chefiados pelo Stephen Garden e seus amigos, do outros reformistas que seguravam vela para o protestantismo com o apoio dos irmãos Seymour, o Thomas e o Eduardo, e da galera que olhava para a Bíblia em inglês como quem olha um bilhete premiado. Todo mundo sorrindo na frente, apunhalando pelas costas. Um olho no rei, outro no leito de morte e a mão escondida segurando o próprio plano de poder. E a Catherine estava lá, cuidando do rei, da casa, da perna podre, dos criados que desmaiavam, das cartas, dos médicos, dos remédios, das fofocas, dos enteados e de si, porque se tem uma coisa que essa mulher sabia era sobreviver. E a morte do Henrique chegou lenta, fétida, grotesca. O rei foi inchando, a úlcera virou um buraco negro de carne necrosada. O sangue empastado virou veneno dentro do próprio corpo, a gota, a diabetes provavelmente, a infecção, os rins falhando, o fígado parando, o coração sobrecarregado por 150 quilos de puro amor, mentira, puro tudor, rancor e ego. E no fim ele morreu sozinho, ninguém segurava sua mão, ninguém fez vigília amorosa, nem padre, nem cortesão, nem seus filhos, nem sua esposa. Só criados apavorados, médicos impotentes e provavelmente um corvo na janela esperando para anunciar: o rei está morto. Dizem as fontes que comida no quarto do rei foi servida durante 24 horas enquanto estavam preparando para que a sucessão do Eduardinho fosse o mais tranquila possível e não causasse revoltas. Porque se você já sabe, na época tudo causava revoltas. Na verdade, eu acho que durante muito tempo, desde a Idade Média, tudo era motivo para revolta. E a Catherine? Bom, ela não era mais rainha, na verdade ela era rainha viúva, mas enfim, vocês entenderam. Mas pela primeira vez então na vida, ela era de fato dona de si, da própria fortuna, do próprio destino, do próprio futuro, senhora do destino. E olha só até onde a gente chegou. Pensa comigo, a nossa Catherine Parr foi tudo. Foi filha, foi viúva, foi enfermeira, foi madrasta, foi CEO da Casa Real, foi quase regente, foi escritora, foi reformista, foi diplomata e foi esposa. Esposa do homem mais imprevisível, inflamado, tóxico e absolutamente apodrecido no corpo e na alma da história britânica. Ela sobreviveu à guerra, não só a guerra contra a França, que já foi um pandemônio político, logístico e financeiro, mas também a guerra dentro da própria corte, sobreviveu à ala conservadora, sobreviveu a acusações de heresia, sobreviveu ao cheiro da úlcera real e principalmente sobreviveu ao próprio carrasco que era o Henrique VIII. Sim, amor, ela sobreviveu ao rei, sobreviveu a ele vivo e morto. Porque agora, com o Henrique finalmente despachado desse plano, sufocado na própria carne, enterrado com mais ouro do que dignidade, a Catherine não era mais rainha, mas era viúva, rica, poderosa e livre. Livre, você ouviu bem? Livre como ela nunca tinha sido na vida, sem pai, sem marido, sem carrasco na porta, com terras, dinheiro, reputação. E olha, com um amor antigo que adivinha ainda estava à espreita. Porque se você acha que o Thomas Seymour esqueceu dela, amor, você não conhece homens Tudors. E no próximo vídeo a gente vai abrir esse novo capítulo. Um capítulo de paixão, de escândalo, de traição, de maternidade tardia, de tragédia, de redenção. E claro, a nossa última volta completa na roda gigante insana que era ser a Catherine Parr, uma mulher Tudor no século XVI. Porque o gostoso da corte, Thomas Seymour, que esperou pacientemente o rei bater as botas, reapareceu na vida da Catherine. Só que se você acha que o romance vai ter final feliz, pega o seu chá e já deixa pra amanhã, porque o barraco vai fazer Hampton Court parecer baladinha de criança. E a Catherine Parr, depois do Henrique VIII, foi talvez ainda mais chocante do que tudo que ela viveu dentro daquele casamento. E se você não se inscreveu no canal, essa é sua deixa, dá o dedinho nervoso aí,
Nós temos vídeos novos todos os dias, às 8 horas da noite, o cafezinho nunca esfria e as intrigas da história são sempre servidas quentinhas para você. Um beijo e até amanhã para nossa última saga da Catherine Parr no Steffy Flix.